Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Di. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que me mandam lá no direct, certo? É o nosso Se Liga na Dica. Vamos lá? Primeira pergunta: sobre filtrar as questões, se é melhor fazer só questões mais recentes de todas as bancas, etc. Olha só, se o concurso que você vai prestar já tem uma banca definida, ou se normalmente é um concurso que é elaborado quase sempre pela mesma banca, eu acho melhor você focar naquela banca. Se já escolheram a banca, como por exemplo agora no TCE de Santa Catarina, que eles escolheram que vai ser o CESP. Se você pretende fazer esse concurso, já foca no CESP de uma vez. Já comece a fazer questões só do CESP. Se o concurso que você vai fazer ainda não tem banca definida, você não sabe qual vai ser e nem tem uma banca que normalmente faz esses concursos, faça questões das principais bancas: FCC, CESP, FGV e VUNESP. Essas são as 4 principais. Quando houver rumores a respeito da banca que vai elaborar o seu concurso, aí você direciona. Quanto às questões, fazer questões mais recentes ou questões mais antigas, as bancas normalmente mudam o posicionamento ao longo do tempo. Então, prefira questões mais recentes. Se você terminou de fazer todas as questões recentes, aí sim, busque as mais antigas, mas depois de você já ter esgotado as questões recentes. Nos planos de estudo que eu organizo, que eu monto, eu costumo colocar as questões mais recentes. Quando eu digo recentes, são dos últimos 5 anos. Eu só pego anos anteriores, no caso de não ter questões recentes daquela banca, mas eu priorizo realizar as questões recentes. Pós-edital, desempenho abaixo de 80%. Ainda dá? O que eu faço? Isso é relativo. Se o seu desempenho está abaixo de 80%, mas está ali 75%, 78%, é porque você precisa revisar um pouco mais, fazer um pouco mais de questões. Se o seu pós-edital for longo, cerca de 2 a 3 meses, dá um gás que dá sim. Você pode pelo menos conseguir classificar. Se tiver discursiva, você pode tirar uns pontinhos a mais na discursiva. Agora, quando você diz abaixo de 80%, é muito abaixo, 65%, 60%, é melhor você reforçar a sua base. Às vezes você está com alguma deficiência na base. E aí como que você vai identificar isso? Fazendo exercício por cada um dos tópicos. E aí ver, nesse tópico meu desempenho está muito ruim, está muito abaixo de 70%. Então, volta na teoria naquele tópico. Nos alunos que fazem monitoria comigo, quando a gente está nessa etapa de já ir fazendo exercícios por tópicos, eu coloco como percentual mínimo 75%. Se, por exemplo, em um tópico, direitos fundamentais em direito constitucional, você fez menos de 75%, então você vai retornar na teoria e revisar com mais afinco. Quando eu digo revisar com mais afinco, é até mesmo ler a teoria de novo se for necessário. Agora, se o seu desempenho foi maior do que 75%, então não, pode seguir em frente. Eu coloco como percentual mínimo 75%, para que a gente não avance ainda tendo deficiências em conteúdos anteriores. Como dividir o tempo nos estudos para a segunda fase? Mais treino ou mais estudo teórico? Acho que essa pessoa vai fazer a segunda fase no Cefaz DF, não é verdade? Porque o resultado saiu ontem, estou gravando esse vídeo hoje, quarta, dia 11 de março. Então o resultado do DF saiu ontem e aí ele já veio com essa pergunta: como dividir o tempo de estudo para a segunda fase? Mais treino ou mais estudo teórico? Então, no último concurso que eu fiz, que foi para Manaus, aconteceu a mesma coisa. Houve uma primeira etapa só objetiva, e aí depois a gente teve mais uns 3 meses e só para ir fazer a etapa discursiva, né? Nessa segunda etapa, eu acho que assim, você não precisa ver tanto a teoria, porque você tem base da teoria, afinal você foi classificado, você acertou um número razoável de questões teóricas para ir para a segunda fase.
você precisa treinar e escrever. E aí, quando você treina, você está revendo a teoria de novo. Eu acho que o treino para essa segunda fase é muito importante. Porque aí você concilia tanto rever a teoria, porque na hora que você está escrevendo, ou mesmo comparando o que você escreveu com o espelho da banca, você está revendo a teoria, né? E o fato de você escrever. Nós não temos o hábito de escrever, principalmente agora que a gente usa muito computador, a gente não tem o hábito de fazer uma discursiva mesmo. E aí esse treino é muito importante para que você se dê bem na hora lá da prova. Como montar um cronograma de estudo sem ter uma banca definida? O que eu costumo falar é que, independente da banca, se é CESP, se é FCC, o material teórico, a teoria é a mesma. Se você vai estudar licitações, a lei é a mesma. É a Lei 8666, é a Lei do Pregão, é o RDC. A teoria é a mesma. Então, reforce bastante a sua teoria e faça questões para todas as bancas. Se a sua banca ainda não está definida, você pode fazer questões para todas as bancas, ou para as maiores, como eu citei no início do vídeo, tá? O importante é que você tenha a teoria bem consolidada. E quando eu digo ter a teoria bem consolidada, eu não estou falando para você retornar e ficar lendo o PDF ou lendo o livro, não. É que você consolide essa teoria por meio dos exercícios. Você também pode fazer em assuntos que as bancas normalmente divergem. Tem banca que gosta... eu lembro que tinha algumas classificações de contabilidade, que algumas, quando a gente ia classificar a antiga provisão para devedores duvidosos, tinha banca que revertia essa provisão no final do ano e aí depois você constituía ela inteira de novo, e tinha banca que considerava que você precisava só complementar o saldo, se você tivesse saldo na conta ainda. Eu costumava fazer, o CESP pensa desse jeito, a FCC pensa desse jeito, a ESAF, já faleceu, graças a Deus, pensa desse outro jeito, para facilitar. Quando a sua banca for escolhida, você já tem, já sabe como que ela pensa. Mas isso é um ou outro tópico que as bancas pensam de maneira diferente, o posicionamento delas diverge. Mas normalmente a teoria é a mesma. O que acontece é que a FCC cobra mais a literalidade da lei, o CESP gosta mais de doutrina, gosta mais de jurisprudência, mas isso você consegue pegar depois da definição da banca, fazendo muitas questões. Depois da escolha da banca, você consegue pegar essas particularidades. Isso se você tiver com a teoria bem definida, bem vista, bem consolidada desde antes. Por isso no pré-edital e até mesmo antes quando você está se preparando com um material teórico, é bom que você consolide bastante a teoria com revisões, com questões. Se tem PDF, acompanhe a leitura junto do PDF com a leitura da Lei C, que vai fazendo grifos e anotações, para que você tenha a teoria bem consolidada e possa direcionar para essa ou aquela banca depois, quando a banca for definida, tá bem? Era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje, tá bom? Quanto tempo tem? 9 minutos. Eu respondi 4 perguntas. Coloca mais um. Mais uma. Gente, meu diretor falou que eu posso responder mais uma pergunta. Tchan, 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 tchan. Tenho errado questões por bobeira e por pequenas dúvidas. Então, se você está errando em casa, essas questões por bobeira, não é tão grave assim. Uma coisa que eu costumava fazer quando eu via que eu estava muito dispersa e que eu não conseguia prestar atenção direito na pergunta, eu imprimia as questões. Isso ajudava muito, principalmente português, que às vezes tem um texto enorme e aí você tem que ficar voltando lá toda hora no texto e tudo. Então eu costumava imprimir as questões, porque aí eu conseguia grifar, eu conseguia circular as palavras importantes. Tente, para melhorar a sua concentração no estudo em casa, procure imprimir as questões. No TEC, eu sei que tem jeito de você gerar um caderno e aí imprimir tudo. Se você imprime também, você pode colocar o comentário
do professor ali do lado, e isso servir de um bom material para você revisar na semana da prova, que aí você vê todas as questões que você fez. Agora, se você está errando questões na hora da prova, se você está comendo mosca em assuntos na hora da prova, o que eu te aconselho é, antes de começar a prova, faça uma respiração para que você foque naquele momento. Um exercício respiratório mesmo. Aqui no YouTube tem vários vídeos ensinando exercício respiratório para concentração. E aí você faz aquele exercício e, além disso, conforme você for lendo, vá passando a caneta em cada pedacinho da frase, cada pedacinho da assertiva. Isso ajuda o seu cérebro a manter a atenção ali naquele assunto, naquela assertiva, tá bom? Então vá passando a caneta, já circule onde tiver um não, onde tiver um exceto, onde tiver aquelas palavras que, por exemplo, sempre, sem exceções, todos. Essas palavras são palavras-chave que ajudam a gente a perceber se aquela questão está errada ou se aquela questão está certa. Então tome muito cuidado com elas. E para evitar que você se distraia, vá circulando essas palavras, vá acompanhando a leitura com a caneta. Isso vai te ajudar a ficar mais atento. Pronto? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir e se inscreve aqui no canal, tá bem? Beijo, beijo e bons estudos!